Bom dia a todos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham um dia abençoado na presença de Deus. Amém, queridos? Passando aqui para compartilhar com vocês mais uma devocional. E o texto que nós vamos ler está em Provérbios, capítulo 28, e o versículo 13, que diz assim: Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcança misericórdia. Amém? Pois é. Uma certa ocasião escutei uma mensagem de um pastor bastante renomado, assim, bem conhecido no âmbito religioso. E escutei uma pregação dele que fiquei maravilhado, gostei muito, e ele falava sobre o assunto salvação. E ele disse, olha, a salvação consiste em 3 aspectos: arrependimento, confissão e perdão. E nós começamos a observar que a primeira pregação do apóstolo Pedro, onde iniciou a igreja primitiva, no dia de Pentecoste, quando Pedro disse assim: vocês são assassinos, mataram o autor da vida. E isso foi cruel nos corações dele. O que Pedro falou condenou o pecado deles no coração. Então a Bíblia diz que eles foram compungidos. Foi tão grande o impacto nos seus corações que eles perguntaram aos apóstolos, perguntaram aos discípulos de Jesus: que faremos, irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos e sereis batizados em nome do Senhor Jesus. Começou ali a igreja primitiva com o fator confissão de seus pecados, arrependimento. Eles foram colocados como assassinos. Eles foram taxados assassinos de Cristo Jesus. E isso doeu muito. E aí veio a pergunta, né? Que devemos fazer? Arrependei-vos em nome de Jesus Cristo, sereis batizados. Pronto. Essa é a confissão do pecado. A confissão começa assim. E ali, quando começa esse arrependimento é sincero, o trabalho do Espírito Santo começa a moldar a vida da pessoa. Por quê? Porque tem um espaço de perdão dentro dessa pessoa. Tem um espaço de arrependimento. Se ele se arrepende, ele aprende a perdoar. E depois ele confessa. Se ele não confessar esse pecado, ele nunca vai prosperar na vida, como diz o versículo. Jamais prospera, mas prospera em quê? Em tudo. Você não prospera na vida familiar, você não prospera na vida espiritual, você não prospera na vida financeira, você não prospera em nenhum aspecto. É geral, é uma prosperidade. Quem encobre suas transgressões, os seus pecados, nunca prospera, ou seja, nunca, definitivo, nunca vai prosperar. Em nada. E a ordem do Senhor Jesus para os seus filhos é: crescei na graça e no conhecimento. Então, se você não cresce na graça e no conhecimento, significa que há um empecilho chamado pecado que não foi confessado. Tá certo, queridos? Aí vem o quê? Perdão. Lá em João ele diz assim: ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Querido, nós temos essa bênção de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, exposto ali na cruz do Calvário. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cristo está perdoando todos os arrependidos e os confessionários, os que confessam seus pecados, sinceramente do coração, e deixa o pecado. Como é que você vai saber que Deus te perdoou? Quando você pede perdão e abandona aquele pecado. Você não vive praticando mais aquele pecado, porque em outras áreas você vai estar pecando
Você vai estar cometendo pecado em outras áreas, mas aquele pecado que você confessou, não comete mais. Então, o que alcança perdão de Deus? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Pense nisto. Fique na paz de Jesus Cristo. Que seja grande o seu dia, abençoado por Deus. Amém. Se este vídeo abençoou a sua vida, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.